o nosso planeta, o nosso sistema solar, vamos dizer assim, porque as distâncias astronômicas para nós ainda é uma coisa absurda. Hoje, se nós formos viajar a 40 mil, 50 mil quilômetros, como ocorre no espaço, levaríamos para chegar na estrela mais próxima do nosso sistema solar, que é a Alfa, a estrela Alfa do Centauro, vai levar aí 90 a 93 mil anos. É uma coisa absurda para uma vida que tem aí 70, 80 anos em média. Né? Então, nós admitimos uma hipótese como sendo extraterrestre, mas de repente não pode não ser, né? É uma hipótese de trabalho. Uma colocação que eu acho muito importante apesar da ciência daí não admitir, nós temos uma casuística internacional e ancestral. Nós temos, assim, fatos, relatos, evidências, impressões escritas em cavernas da presença desses objetos na nossa humanidade. Então, é meio tampar o sol com a peneira. Ah, não pode ser. Mas a ciência tem muito isso. Parece que em 1960, o chefe do Departamento de Patentes de Nova York falou, olha, nós podemos fechar. Tudo que tinha para ser inventado já foi inventado. Olha o absurdo. E a ciência, ela adora falar absurdos e depois mentir. E muitas vezes dogmas persistem anos disso na medicina, na psicologia, em todas as áreas. Como, por exemplo, o homem pisar na Lua há 34 anos, que a célebre frase de Louis Armstrong ficou na história. Mas o astronauta não teria dito somente o que foi divulgado. Agora que a gente começa a sacar esses negócios aí. Nesta gravação, atenção, você vai ouvir a conversa entre os astronautas e a NASA. E o chão, como disse o Major, capturada por um rádio amador. Prestem atenção. One small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Have you now? Affirmative. We have it. What is it? You have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something simply fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? Go Tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Aí, numa dessa, se tá lá o Major Marcos, Major Pontes, né? É Major Pontes? Desculpa, eu falo assim porque eu fico... Numa dessas está o Major Pontes, ele diz, Tango, Tango. O senhor aproveita e fala, Brasil, eles existem mesmo. Yes, NASA, yes. Brasil, eles existem mesmo. Yeah, NASA, yes. Que é pra gente já sacar o negócio. O que o senhor tem a dizer sobre isso, Major? Olha, eu não tinha visto isso aí ainda, não. Essa gravação, não tinha ouvido ainda. Duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é com relação ao lado do Neil e outra com relação ao do controlador. Que seria o seguinte: primeiro, a maneira como ele reagiu está certo, a excitação da situação, mas me pareceu um pouco maior do que talvez ele tivesse. Eu conheço ele. A excitação, assim, pode ser uma montagem, isso quer dizer? Isso, eu conheço o Neil Armstrong, ele já foi lá. E quer ver um exemplo de uma coisa que ele fez, só para ilustrar assim, o jeito que ele é? Sim. Durante as fases finais de treinamento para o pouso do módulo lunar, ele usava praticamente era um motor jato com uma cadeira de ejeção, com um controle de tubeira móvel, em que ele decolava com aquilo lá e depois pousava. Isso era o treinamento para pouso na Lua. E tinha uma quantidade... Propulsão a jato. Propulsão a jato. Tinha uma quantidade máxima de combustível que ele podia usar para fazer isso aí. E era um objeto com controle meio difícil de fazer. Aí, num dos testes, o motor falhou. E como ele estava
pendurado no motor, literalmente, o motor falhou, ia cair, ele se ejetou, caiu, paraquedas, e o pessoal ficou procurando ele, só que ele caiu e foi para o escritório fazer o relatório. E o pessoal procurando, ele falou, olha, eu vou fazer um outro teste daqui a pouco. Não, tem que ir para o médico, tem que fazer um monte de coisa. Tem que fazer... Ele é desse tipo de pessoa super controlada, super calma. Entendi. Esse é um ponto. O outro ponto, visto do controle de missão, do chão. Do chão. Eles... uma coisa que a gente tem muito lá é o seguinte, qualquer coisa diferente no voo, qualquer coisa mesmo, do menor que seja, ele sempre tem um procedimento ou uma resposta, alguma coisa que eles queiram que você faça naquele instante. E eles prezam muito por segurança. Eu duvido muito que eles soubessem, vamos supor, a hipótese que existisse lá um ser de outro planeta. Trombou com um desse aí, por exemplo. Dificilmente eles conheceriam aquele ser com tanto detalhe para ter toda essa certeza em falar, ignore isso aí e continue. Provavelmente eles iam falar, investigue, olhe, tome alguma atitude preventiva com relação a isso. Mas e se for uma grande nave escondida na sombra da Lua, por exemplo? What is this? Mais ainda, eu diria. Né? Essa é a posição assim, que eu acho que ficou meio estranho. Mas eu não fiz análise de áudio disso, sim. Então seria para verificar. Acreditar eu não acredito, mas que existe, é isso. Pois não, doutor? Só uma coisa muito importante, na gravação do Neil ainda, foi que a NASA cortou aquilo que foi censurado, alegando dificuldades técnicas. E na época, como a codificação dessa mensagem não era como hoje, os radioamadores pegaram o que foi falado. Então, o seu contato com o Neil, interessante, mas não explica por que a NASA cortou, alegando dificuldades técnicas, sendo que foi gravado o que foi gravado. Então isso para a ufologia internacional significou muito. Olha, deixaram passar alguma coisa e não quiseram demonstrar. Rafael também acha isso? Eu queria fazer uma colocação ainda utilizando o Edgar Mitchell. Ele, em recente conferência que ele ministrou nos Estados Unidos, ele tem tido contato com senadores americanos. Sim. Falando inclusive sobre a Área 51, e lembrar aqui que a Área 51 é uma coisa e a queda do UFO de Roswell em outra região. Duas coisas diferentes. Tá, e lembrando também que quando ocorreu a queda do UFO em Roswell, foram os próprios militares da base que divulgaram isso. É importante colocar aqui que não foram ufólogos, foram os militares, né? O Edgar Mitchell disse nessa conferência que os astronautas foram mandados ao espaço cegos, surdos e mudos com respeito ao fenômeno UFO. Entendi. Eles não foram orientados a isso. Entendi. Então, alguns tiveram experiências até traumatizantes, digamos assim, porque se depararam com objetos voadores não identificados e não estavam preparados para isso. Essa imagem é interessante, Gilberto, porque o objeto que cai ali, ele não tem fogo. Você vê que ele bate, depois sobe, e quando bate... E essa aí, Rafael? São imagens também, um objeto de forma discoidal, aí um avião italiano, nós vamos ver que Opa, bateu. São imagens feitas em todos os cantos do mundo, de objetos que não são classificados. Vejam imagens, que coisa impressionante, não? Coisa fantástica. Olha, nós vamos ao show dos 60, nós estamos praticamente encerrando esse programa, mas eu prometo que todo esse timaço deve voltar comigo aqui no nosso Boa Noite Brasil, porque afinal de contas, acreditar eu acredito e que eles existem. Gilberto, Oi. Eu queria lhe dar um presente. Puxa. O nosso editor... Vou falar uma coisa para você, meu Rafael, até que enfim você lembrou de mim, viu? Acabou minha leitura sobre isso, aquelas revistinhas lá estão até desbotadas já. Nova fase da revista UFO. Aquela cheia de cor-de-rosa, página cor-de-rosa, já não existe mais cor-de-rosa, tá tudo desbotado. Quem gosta do assunto, é a única Muito obrigado, deixa eu mostrar. Brasil. É sensacional essa publicação. Eu recomendo para todos que, como eu, gostam do assunto. Vejam. Você podia também dar uma coleção para o nosso major levar lá para a NASA. Com certeza. Daí eu conheço brasileiro, ele vai pegar um pandeirinho e fingir que está com os amigos deles americanos, os italianos que estão lá, os franceses. Daí ele vai parar e vai pegar a revista e vai lá. Brasil Magazine. Listen to me. Aqui tá falando que eu sou o the best, que eu que devia comandar a nave. Aqui tá falando aqui. Olha, vamos sortear. Já marcamos em agosto? Já um novo programa? Tá certo. Em atenção, mostra!